Uma boa noite, meus irmãos, podem sentar. E à medida que forem sentando, já podem abrindo suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6. Aqueles que não têm a sua Bíblia em mãos ou que preferirem, podem acompanhar aqui o texto que nós já colocamos na tela, para que vocês possam acompanhar. Lucas, capítulo 6, do versículo 1 até o 11 nós vamos hoje, e eu vou preferir ler aqui, onde nos diz assim a palavra do Senhor. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Noutro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. E ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Amém? Até aqui a palavra de hoje. Eu gostaria de passar mais uma aqui e gostaria que vocês observassem essas duas imagens. São imagens que eu consegui na internet, talvez não sejam as melhores. Eu poderia até, gostaria até de trazer algumas imagens melhores, mas foi o melhor que eu consegui. Duas imagens de dois textos que nós fizemos a leitura hoje, e eu não sei se vocês observaram, tudo isso que nós lemos hoje não aconteceu num único dia. Num sábado, eles estavam passando nas lavouras, e num outro sábado, diz Lucas, num outro sábado Jesus entrou na sinagoga. E Lucas parece agrupar esses dois textos e mostrar que o foco aqui, em ambos os textos, é o fato de Jesus, tecnicamente, e diríamos entre aspas, não guardou o sábado como um judeu deveria fazer. Aí nós olhamos aqui para a imagem, o primeiro cenário é um cenário externo, ao ar livre, onde eles estão passando pelas plantações, e isso fazia parte das leis dos judeus. Era permitido que viajantes, ao se locomover de uma região para outra, passando por plantações, pudesse pegar o suficiente para matar a sua fome. Era permitido fazer isso, tá? Só não no sábado. No sábado eles não poderiam fazer. E o outro texto que nós lemos diz que num sábado Jesus foi na sinagoga. Eu já comentei aqui em outras ministrações que era comum Jesus estar na sinagoga, em que cada cidade, cada vilarejo tinha uma sinagoga, que era uma casa de oração dos judeus, muito semelhante ao princípio do culto realizado lá em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Um detalhe muito importante é que na sinagoga não se poderia fazer o sacrifício, somente no templo se fazia sacrifício. Mas nem todo mundo morava perto do templo e nem todo mundo tinha essa facilidade de se locomover, se deslocar até o templo, pelo menos uma vez por semana, como nós fazemos aqui, uma ou duas vezes por semana, como é a proposta da nossa igreja com 2 cultos semanais.
E muitos cidadãos, muitos judeus, muitas pessoas piedosas da época iam para Jerusalém talvez uma vez por ano, na festa da Páscoa ou na festa de Pentecostes, uma das principais festas de sua época. E no decorrer do ano, eles se reuniam semanalmente aos sábados numa casa, e a palavra sinagoga, ela tem um significado de se reunir e estar juntos. Então eles estavam semanalmente juntos para ler a Bíblia, que eram os rolos do Antigo Testamento, para fazer as suas orações, para entoar cânticos, salmos, para conversar. Também era um ambiente de descontração. E Jesus, como um bom judeu, ele ia às sinagogas. Muitas vezes ele foi. Ele se apresentou como o Messias numa sinagoga. Eu já preguei sobre isso. Não me lembro se foi esse ano ou o ano passado, mas enfim, eu já falávamos sobre isso. E agora, mais uma vez, Jesus está na sinagoga e nos conta o texto bíblico, o relato bíblico de que nessa sinagoga, nessa localidade, havia um homem com a sua mão atrofiada. Mão direita, detalha Lucas, o que os outros evangelistas não detalham. Mão direita atrofiada, algum problema que ele teve, não desenvolveu a mão direita, mirrada, ressecada. Alguns outros textos usam essas expressões, a mão atrofiada. Jesus está na sinagoga, os fariseus também estão. Os mesmos fariseus que viram os discípulos de Jesus colhendo espigas, debulhando espigas e comendo lá nas lavouras. Os mesmos fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso da época de Jesus. Existiam os fariseus, existiam os saduceus, existiam os essênios. Agora estamos falando dos fariseus. Muito rigorosos nos cumprimentos da lei, nos seus pormenores, nos seus mínimos detalhes. Eram tão rigorosos que chegavam a ser exagerados. E eles observaram, os discípulos de Jesus comeram, debulharam espigas e comeram. Isso não pode, é sábado. Aí Jesus falou para eles, olha, vocês não viram o que fez lá Davi com seus companheiros? Ele entrou no templo de Deus. Davi não podia fazer isso. Ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Então ele não tinha autorização para entrar lá no templo e comer o pão da mesa. Mas ele não apenas o fez, como também deu aos seus companheiros que viajavam com ele. E não houve nenhum castigo de Deus sobre a vida dele, inclusive ele se torna rei depois, porque a vida deles, naquele momento que precisavam do alimento, a vida deles naquele momento era mais importante do que o cumprimento da regra. Vocês entendem isso? A vida do ser humano é mais importante do que o cumprimento da regra. Mas para os fariseus dos dias de Jesus, não. É preferível que se morra de fome do que se tropece em algum item da lei. E aí no outro sábado, na sinagoga, estão eles de novo observando Jesus, olhando atentamente. O que será que ele vai fazer hoje? Vamos ficar olhando ele, vamos ficar observando ele, com o intuito de achar alguma coisa nele para poder acusar ele. E aí Jesus, já percebendo que eles estavam ali com esse objetivo, com esse propósito, e Jesus vendo que lá num cantinho escondido, porque o texto não diz que ele está num cantinho escondido, mas o texto depois vai dizer que Jesus chama ele para o meio. Então isso dá para nós uma ideia de que esse cidadão estava lá um pouco retraído, um pouco envergonhado por sua situação física, e que na verdade, para aquela época, e para muitas pessoas ainda nos nossos dias, uma deficiência era sinônimo de castigo de Deus. Se esse homem tem a sua mão atrofiada, o seu braço atrofiado, é porque certamente ele é um pecador, ele fez algo terrível e por isso Deus pesou a mão sobre a vida dele. As pessoas da comunidade pensavam assim, os líderes religiosos apontavam o dedo sobre ele e diziam isso. E ele certamente acreditava nisso. E aí ele está lá num canto, eu vim aqui cultuar a Deus, eu estou aqui, eu quero ouvir a palavra, eu quero prestar o meu louvor, mas eu quero ficar aqui escondido no meu canto, quem sabe com a mão debaixo da roupa, meio de lado. E Jesus diz para ele, vem aqui para o meio, no meio, onde todo mundo pudesse enxergar, onde todo mundo pudesse vê-lo. E Jesus diz para ele, estende a mão, aquela mão escondida, aquela mão que ninguém percebia, talvez nem percebessem que ele estava com ela ali mirrada. Jesus estende a mão, e Jesus não precisou nem tocar nele, só disse estende a mão, e ele estendeu a mão como diz o texto e como está na figura, e quando ele estendeu a mão, a sua mão foi curada.
Pronto, começou a Terceira Guerra Mundial. Jesus curou no sábado. Os fariseus, agora sim, agora nós temos um motivo para te acusar. Tu curou no sábado não pode curar. E aí Jesus pergunta, vamos voltar ao texto? Jesus pergunta, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. E o que eles poderiam fazer contra Jesus? O tempo todo eles estavam tramando tirar a vida de Jesus. E conforme nós formos ministrando a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo o que Lucas registrou, nós vamos vendo sempre esses debates entre Jesus e os fariseus tentando de alguma forma tirar a vida de Jesus. Mais para frente nós vamos poder entender um pouco mais sobre isso. Essa foi a frase que ficou no meu coração desde quando eu refleti sobre essa passagem, desde quando eu meditei sobre esse texto que eu queria trazer para vocês. Eu tinha o compromisso de ministrar o capítulo 6, mas agora o que falar para os irmãos? Eu poderia dar a ênfase na cura, já preguei inclusive sobre a cura desse jovem, desse homem. Tenho inclusive um esboço pronto lá sobre a cura do homem com a mão atrofiada, mas não era isso que eu queria falar, pelo menos não nessa noite. A palavra que veio ao meu coração foi quando eu li essa afirmação de Jesus: o Filho do Homem é Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado. E foi nisso que eu fiquei pensando, refletindo e buscando direção de Deus para ministrar para a vida de vocês. E aí nós vamos ler um pouquinho sobre o que era o sábado para os judeus e o que ainda é até hoje, né? O sábado foi instituído por Deus, nenhuma dúvida sobre isso, eu também concordo, acredito, também leio isso na Bíblia, também ensino sobre isso. O sábado foi instituído por Deus. Agora, se você me perguntar se nós temos que guardar o sábado hoje, aí é uma outra questão. Deixamos em aberto por enquanto. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Êxodo 20, do 8 ao 11, está inclusive entre os 10 mandamentos. Guardarás o sábado. Tá? Então, o sábado foi instituído por Deus. Quando a gente olha para o Novo Testamento e quando a gente vê essa discussão em torno do sábado, de certa forma eles não estavam totalmente errados. O sábado foi instituído por Deus. Não foi inventado por homens. Não foram os fariseus ou os sacerdotes ou os saduceus que inventaram que no sábado não podia trabalhar. Deus instituiu isso. Tá? Vamos um pouquinho mais adiante. A instituição, seja ela qual for, né? A instituição não pode ser maior do que aquele que a criou. Jesus se identifica como Senhor do sábado, ou seja, o seu dono. Logo, Jesus é o próprio Deus e Senhor de todas as coisas. Quem foi que criou o sábado? Deus. Quem instituiu o sábado? Deus. Quem é dono do sábado? Deus. Aí quando criticam Jesus porque os discípulos dele debulharam espigas e porque ele cura na sinagoga, ele diz: eu sou o Senhor do sábado. E a palavra grega aqui, porque embora Jesus seja judeu, seus discípulos sejam judeus, o Novo Testamento ele é escrito em grego, que era a língua franca da época, assim como o inglês é para nós hoje, que você viaja em qualquer lugar do mundo praticamente, se você domina a língua, era o grego para a sua época. E isso facilitou inclusive na propagação do evangelho, porque Paulo dominava muito bem o grego e outros
cooperadores do Novo Testamento e da igreja do primeiro século. E a palavra grega que nós encontramos para Senhor é a palavra grega Kyrios. E essa palavra, ela tem o mesmo significado daquele homem, dono de terras e propriedades e que é dono de escravos. O Kyrios, e o escravo é o doulos ou dolos. Tá? Então, a Bíblia não está dizendo que ela aprova a escravidão, não é isso. Mas ela está sendo escrita num contexto onde havia. Tá? Inclusive, a igreja, no decorrer dos séculos, ela se posicionou contra o comércio de escravos. Se vocês não leram ainda a história de um homem chamado John Newton, vocês precisam ler a história desse homem. Um pastor chamado John Newton, inclusive é autor daquela música muito conhecida, Amazing Grace, Maravilhosa Graça. Vocês precisam ler a respeito desse pastor que lutou pela liberdade dos escravos nos Estados Unidos. Fecho o parêntese aqui. Quando Jesus diz, eu sou o Senhor, eu sou o dono do sábado, ele está se colocando mais uma vez, essa não é a primeira vez que ele faz isso, e também não vai ser a última, ele está se colocando na posição de Deus. E é isso que nós temos falado aqui, domingos e sextas-feiras, Jesus é Deus. E embora essa afirmação incomode algumas pessoas, é o que nós precisamos pregar. Nós não estamos falando a respeito de um homem iluminado. Nós não estamos falando a respeito de um grande profeta. Nós não estamos falando de um mestre cheio de sabedoria que ensinou para o seu tempo. Quem sabe foi Platão, Sócrates e Aristóteles. Mas Jesus é o verbo que se fez carne, conforme escreve o apóstolo João. O Deus que veio e habitou entre nós. Esse é o Evangelho. E essa é uma mensagem que incomoda muita gente, mas é a mensagem que nós precisamos pregar. Jesus é o nosso Deus. E ele diz o seguinte, vocês estão me avaliando por causa de algo que eu criei. Eu sou o Senhor do sábado. Eu que criei o sábado. O sábado, uma outra consideração, o sábado ele era para o ser humano e não o contrário. Acompanhem comigo essa mesma história registrada em Marcos, no capítulo 2, versículo 27. Marcos também registra com alguns detalhes que vão acrescentar para nós nessa noite. Então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Eu acho que eles tinham entendido tudo errado. Eles tinham invertido essa ordem, essa escala de valores. Deus instituiu o sábado para dar descanso ao ser humano. Homens e mulheres, trabalhadores. Deus instituiu o sábado para nos proporcionar alívio, refrigério, descanso. Não para que vivêssemos oprimidos por leis e costumes que nós precisaríamos calcular até à medida que nós caminhamos. Sabia que era assim? Você tem que ir no mercadinho buscar o pão, por exemplo. Você tem que calcular quantos metros fica o mercadinho da minha casa, porque se eu passar de 1 quilômetro eu já estou em pecado. A ida e volta não pode dar mais que 1 quilômetro. Porque o limite de distância permitido para alguém caminhar num sábado era 1 quilômetro, 1000 metros. Isso inclusive é chamado na Bíblia a jornada de um sábado. A casa do fulano ficava a jornada de um sábado da minha casa, ou seja, uma distância de 1 quilômetro. Então a pessoa tinha que se preocupar com tudo. Vamos passar ali um pouquinho? Eu peguei uma frase aqui que diz assim, o dia de descanso foi estabelecido em favor de toda a humanidade, não somente para os israelitas, mas antes para toda a descendência de Adão. Foi estabelecido tendo em vista o benefício e a felicidade do homem. Visava o bem de seu corpo, de sua mente e de sua alma. Foi dado ao homem como uma bênção e uma graça, e não como um fardo. E quando a gente abre a nossa Bíblia no Novo Testamento e começa a folhear ela e ler, a gente vê nitidamente que o sábado se tornou para aquelas pessoas um fardo. Um fardo. Vocês querem um exemplo aqui? Só para eu dar um exemplo para vocês de algo tão insignificante, mas que era observado na época de Jesus? Quem é que gosta de nozes? Coisa boa, né? Eu gosto. Comer nozes no sábado não era pecado.
Você podia comer, mas descascar era pecado. Não podia descascar. Então, se você queria comer nozes no sábado, já tinha que deixar descascado na sexta, porque no sábado não podia descascar. Era pecado. Um pastor que esteve lá em Israel, lá em Jerusalém, no meio de judeus muito ortodoxos, ele disse que um dia ele está caminhando na calçada e tem uma escada de um sobrado e um judeu desce e pede ajuda para ele. Não sei se eles estavam falando inglês, enfim, mas pediu ajuda e ele conseguia se comunicar com esse judeu e ele foi ajudar o judeu. O que você precisa? Não, é que é o seguinte, eu queria muito assistir televisão, mas o rabicho está fora da tomada e hoje é sábado, eu não posso fazer isso. Você podia fazer para mim, já que você não é judeu? Aí eu vou sentar no sofá e vou descansar no sábado podendo assistir televisão. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessas? Esse rigor, não, colocar o plug na tomada é trabalho, isso não pode. Então você tem que arrumar alguém que não seja judeu e que não guarde o sábado, não seja judeu nem adventista, para então você poder sentar lá no seu sofá, deitar no sofá e assistir televisão. Dá para acreditar num negócio desses? Nos dias de Jesus era assim. A pessoa está caminhando, a pessoa está com fome e ela passa, tem uma espiga de um cereal, ela passa a mão, ela descasca aquele cereal, ela coloca na boca e tem alguém apontando o dedo. Você trabalhou no sábado, pecador. Aquilo que Deus instituiu e que criou para que servisse de alívio, porque se deixar, o judeu trabalha todos os dias da semana. Essa aqui é a grande verdade. Não é à toa que eles enriquecem em qualquer país onde eles vão morar. É ou não é verdade? E se deixar, eles trabalham todos os dias. Aí Deus institui um dia de descanso, de prazer, de lazer, de refrigério, para trazer alívio e não tormento para a cabeça das pessoas. Existem duas coisas na Bíblia, eu não gosto de falar coisa, mas vamos dizer dois elementos na Bíblia que demonstram diretamente a nossa fé. Um deles é o sábado. Vocês trabalham 6 dias, um dia vocês não trabalham em nada, não vendem, não compram, não produzem, não plantam. Um dia você para e mesmo assim não falta o sustento para a tua família. Isso é um ato de fé. Um dia eu não vou trabalhar, um dia eu vou ficar na boa, descansando e não vai faltar nada para mim. Isso é ato de fé. Enquanto que as nações vizinhas trabalhavam de segunda a segunda e estavam sempre sofrendo, o povo de Deus ficava um dia descansando e ainda era mais abençoado e próspero do que eles. Então isso é um ato de fé. E as pessoas me perguntam hoje, a gente precisa guardar o sábado? A minha opinião é que não, mas você precisa ter um dia de descanso para si, juntamente com sua família. E hoje, dependendo do nosso emprego, né, Jean? Não tem como você escolher um dia da semana. É quando dão a folga. E aí aproveita, descansa, fica com a família, tem um tempo de lazer, mas agora eu vou ficar regrando. Puxa vida, e se eu caminhar até ali, será que eu violei o sábado ou não? E se eu colocar isso aqui na tomada e ligar o ar-condicionado, será que é trabalho? Puxa vida, agora eu não sei. Na época de Jesus não tinha ar-condicionado, como é que faz agora? O segundo elemento que mostra a fé, o primeiro é o sábado. De 7 dias você folga um e continua tendo sustento para sua família. E o segundo é o dízimo. Você pega a sua renda e separa 10% daquilo que você ganha e não falta nada. Eram 2 princípios de fé. Separar um dia para descanso e 10% da sua renda entregar na obra do Senhor, na casa do Senhor. Naquela época ainda não tinha igreja, era no templo. E depois esse é um princípio que a gente vê que a igreja continuou executando e nunca faltou nada. O povo continuou sendo abençoado, ninguém passou fome por ter dado 10%. Muito pelo contrário, há promessas de Deus para aqueles que são fiéis. Foste fiel no muito, sobre muito te colocarei. No pouco, né? Sobre o muito te colocarei. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, só fazendo uma consideração que o sábado também era uma forma de expressar a nossa fé. Nos dias de Jesus, aquilo que deveria servir para descanso e prazer estava sendo usado como meio de regrar e oprimir as pessoas. O sábado passou a ser um dia para preocupar-se e não de descanso, como inicialmente proposto. Então era um dia de preocupação.
Será que eu violei o sábado? Será que eu estou certo? Será que eu não estou? Tem um vizinho me olhando pela janela, eu lavei um prato aqui para me servir, o vizinho já está dizendo que eu estou trabalhando, e era uma incomodação e um peso sobre as costas das pessoas. Agora, uma outra consideração é que se nós pegarmos a palavra sábado, para nós hoje é só um dia da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas a palavra sábado, ela tem uma origem. No latim, sabatum, no grego, sabaton, e no hebraico, que é onde ela nasceu, o Shabat. E ela significa inicialmente só isso, descanso. Antes de ser considerado um dia da semana com esse nome, a palavra Shabat significa descanso. E aí nós temos uma afirmação de Jesus que diz assim: eu sou o Senhor do sábado. Ou seja, eu sou o dono da instituição sábado, porque foi eu mesmo quem a criou. Agora, uma segunda consideração: se nós pegarmos a palavra sábado e lermos na nossa Bíblia, ao invés de lermos sábado, lermos descanso, Jesus está nos dizendo exatamente isso. Eu sou o Senhor do descanso. Eu sou o Senhor do descanso. O sábado, vejam isso que interessante. O sábado ele era um símbolo. Sábado ele apontava para algo que haveria de vir. Sábado estava anunciando algo maior e mais excelente. Pois em certo lugar, ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras: no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, para declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Agora preste atenção na última frase: assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Hebreus 4, do 4 ao 9. Então aquilo que aconteceu no Antigo Testamento e aquele dia que foi instituído por Deus, que deveria ser guardado, observado, o dia do descanso, na verdade era uma maneira como Deus estava mostrando para eles algo que viria e que daria o verdadeiro descanso para eles. Porque o verdadeiro descanso para eles não era o dia da semana e não era terem entrado na terra prometida. O verdadeiro descanso para eles foi a vinda do Messias, Jesus Cristo, a quem eles rejeitaram. Esse era o descanso que Deus estava anunciando para eles e que eles não entenderam. Jesus é o descanso. E olha só o que o próprio Jesus fala no Evangelho de Mateus capítulo 11 e versículo 28 em diante. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão o quê? Descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eles estavam tão preocupados em observar um dia, em guardar um sábado, em saber e distinguir o que podiam e o que não podiam fazer, mas Jesus está dizendo para eles: se vocês estão precisando de descanso, eu sou o descanso. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou proporcionar para vocês o quê? O descanso. Vocês vão encontrar descanso para as almas de vocês. Eu tenho outro texto aqui, o tão conhecido Salmo do Pastor, Salmo 23, primeiros 3 versos, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
Deitai-me fazem verdes pastos e guia-me a águas tranquilas. Em outras versões diz também águas de descanso, lugar de alívio, lugar de refrigério. E sobre quem que Davi estava falando quando ele escreveu esse salmo? Porque Davi era pastor, não pastor de igreja, ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava as ovelhas do rebanho de Jessé, seu pai. Quando Davi está, eu fico imaginando Davi está olhando assim as ovelhas no pasto, ele está sentado, ele tocava harpa. A Bíblia conta que Davi era músico, tocava harpa, e ele está ali olhando, e ele muitas vezes precisou enfrentar urso, enfrentar leão, que estavam tentando tragar uma ovelha do rebanho de seu pai, aquele zelo, aquele cuidado pela ovelha, e ele se inspira nisso, e senta, quem sabe na grama, quem sabe numa pedra, pega a sua harpa, e começa a dedilhar e começa a compor esse salmo, porque os salmos, eu não sei se vocês sabem, salmos são músicas. Isso que nós temos na nossa Bíblia, esses 150 salmos, são músicas que foram compostas por várias pessoas. O salmo não é só de uma única pessoa, mas o 23 é de Davi. E Davi, que era pastor, que sabia o que é cuidar de uma ovelha, ele começa a dizer que Deus é o seu pastor, o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar. Por quê? Porque o pastor sabe onde que estão os pastos melhores para o rebanho. Ele leva para cá e leva para lá. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me guia mansamente às águas tranquilas. E aí quando a gente abre a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, agora Jesus falando, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Se nós podemos descansar, é porque Jesus pagou um alto preço. Se nós podemos ter alívio e refrigério na nossa alma, é porque Jesus já fez tudo o que tinha e que podia ser feito para que isso acontecesse. Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor do meu descanso, Ele é o Senhor do teu descanso. Eu não sei em qual circunstância, em que situação tu te encontra nessa noite. Eu não sei como que vocês chegaram aqui, tensos, oprimidos, ou quem sabe descansados porque já estão descansando em Deus, glória a Deus por isso, mas independente da situação, Ele proporciona descanso para as nossas vidas. Ele é o Senhor do nosso descanso. Se nós precisarmos, e frequentemente precisamos descansar, não há lugar melhor do que em Jesus. Fisicamente a gente sabe, uma boa cama, depois de um bom banho, você deita, você descansa, sem hora para acordar. Tem muitos aqui que fazem tempo que não sabem o que é isso, mas enfim. Aí renova as forças fisicamente. Mas na nossa alma, a alma cansada, como a Bruna cantou no início, e eu pedi que ela cantasse essa música, que até foi composta por Lutero, não sei quantos séculos tem essa música aí, não é tanto assim, eu estou exagerando, mas é antiga. Alma cansada, para esses que Jesus está falando, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e vocês vão ter o descanso. Uma última imagem para nós refletirmos, uma pergunta: cansado? E a resposta logo em seguida: Jesus oferece o verdadeiro descanso.